Irmãos, gostaria de convidá-los a abrir a palavra de Deus no livro de Salmos, Salmos de número 40. O Salmo de número 40, no primeiro versículo diz assim, nessa versão, na nova tradução na linguagem de hoje: esperei com paciência pela ajuda de Deus, o Senhor, e Ele me escutou e ouviu o meu pedido de socorro. Tirou-me de uma cova perigosa, de um poço de lama. Ele me pôs seguro em cima de uma rocha e firmou os meus passos. Ele me ensinou a cantar uma nova canção, um hino de louvor ao nosso Deus. Quando virem isso, muitos temerão o Senhor e nele porão a sua confiança. Feliz aquele que confia em Deus, o Senhor, que não vai atrás dos ídolos, nem se junta com os que adoram falsos deuses. Até aí. Vamos orar. Pai, mais uma vez, diante da Tua palavra, Pai, nos colocamos na Tua presença, que o Senhor, ó Pai, esteja falando aos nossos corações, falando, Senhor, a vida de cada um de nós, no nosso entendimento, na nossa mente, no nosso coração, para que daqui, Senhor, saiamos transformados pela Tua palavra, em nome de Jesus, amém. Como nós estávamos dizendo, é um domingo um pouco diferente, um pouco especial, não porque não acabou o mundo, mas porque está acabando o ano, porque nós estamos chegando ao fim do ano de 2012. Nesse período, todos nós, quase todos nós, conversamos sobre muitas coisas que aconteceram. Você pega a capa da revista Veja, retrospectiva e previsões. Você pega os programas de televisão, está lá, retrospectiva e previsões e coisas que podem acontecer, quais são as coisas que vão acontecer em 2013. Nós chegamos a um tempo, isso acontece normalmente no final de ano, a gente reflete e pensa um pouquinho do que foi os nossos compromissos, o que nós combinamos, o que nós acordamos, quais foram os compromissos que nós fizemos esse ano, quais deles nós cumprimos, e aí nós estamos alegres, conseguimos cumprir com alguns propósitos, algumas coisas que nós tínhamos como desejo de conquistar, de comprar, de conseguir, muitas coisas que planejamos e chegamos no final do ano e dizemos, muito bem, consegui, alcancei, mas cada vez mais aumenta o número das pessoas que eu tenho conversado e que chega no final do ano e diz: puxa vida, eu não consegui. Cheguei no final do ano e tinha feito esse compromisso e não deu certo. Eu tinha feito um tratado, eu tinha combinado que eu ia perder peso, mas cheguei no final do ano e ganhei peso. Alguns deram risada, como eu, Ganhei quase 10 quilos em um ano. É a bênção dessa igreja aqui. Muito peso. Muitas vezes nós fizemos compromissos com pessoas e chegamos no final do ano e não acertamos esses compromissos, não cumprimos. Talvez um casal combinou algumas coisas. Esse ano nós vamos ler a Bíblia todos os dias. E aí você chega no final do ano e fala: ixi, deu muito pouco. Talvez você fez alguns compromissos e não cumpriu. E agora a gente reflete, a gente olha para trás e pergunta: bem, alguns deu certo, alguns eu conquistei, outros não deu muito certo, alguns eu não consegui cumprir. Mas também quando nós chegamos nesse momento, nós pensamos em novos compromissos. Nós pensamos, e agora? Já que esse ano está acabando, faltam apenas mais 1 ou 2 dias para chegar lá, então agora o negócio é olhar para frente. Eu quero olhar para o futuro, porque no ano que vem isso vai acontecer. No ano que vem eu vou perder esse quilinhos a mais. No ano que vem eu vou conquistar a minha casa, eu vou comprar minha casa própria.
No ano que vem eu vou comprar aquele carrinho que eu tanto quis. No ano que vem eu vou ter o meu filho, não é, Rafael e Ana? Esse vai chegar, hein? Já, já. No ano que vem eu vou casar, né, Jefinho e Tainara? Muito bem. No ano que vem, tantas coisas nós estamos pensando e que vão acontecer. No ano que vem, nós temos muitas coisas que a gente já planejou. Não, nós queremos fazer, nós vamos cumprir, isso vai acontecer. É tempo da gente fazer isso. É tempo de refletir pelo que passou, mas mais ainda é tempo da gente olhar para frente e pensar no que vai acontecer. E nessa palavra, diante de tudo isso, como nós cristãos, como nós, filhos de Deus, devemos pensar, devemos reagir a tudo isso. Talvez nós olhamos e vemos tantas pessoas fazendo essas previsões em relação ao que o mundo pensa, em relação ao que a sociedade quer que aconteça. Mas e aquilo que Deus quer que aconteça na minha e na sua vida? O que nós devemos pensar e refletir, como nós devemos reagir e pensar sobre todas essas dúvidas, sobre todas essas questões. E nesse salmo, Davi fala um pouco da sua história. Davi fala do seu momento, de como ele enxergou e olhou para frente e tomou uma decisão de viver de uma outra forma, de viver uma nova canção na sua vida. E o tema dessa noite é um novo ano, uma nova canção. O que você vai viver? Ou aqui, como diz Davi, qual vai ser a sua nova canção? Qual é a canção que você vai viver? Qual é a canção que você vai cantar? Qual é a música que vai fluir do seu coração no ano de 2013? Qual é a nova canção, como Davi diz aqui, que eu e você vamos viver no próximo ano? Quando nós falamos em canção, qual é a canção que vem na sua mente? Pensa rapidinho aí, a primeira música que vem na sua mente. Talvez venha a música do seu casamento. Alguém pensou a música do seu casamento aí? Ninguém pensou a música do casamento? Quando você pensou na música, você pensou em alguma música da sua adolescência, da sua juventude aí? Alguém pensou numa música assim, da sua época de adolescente e jovem? Deixa eu ver, alguém pensou? Algumas pessoas pensaram, isso. Que música que vem na sua mente? Qual é a canção que traz no seu coração? Ultimamente a música está em alta, são tantas as oportunidades, tantos os lugares, e essa canção está nos rodeando. Mas aqui fala sobre uma canção ainda maior do que uma música. Eu fico pensando, e nessa reflexão, eu gostaria que você pensasse mais ou menos dessa forma, sobre o que é uma nova canção. É que se um dia fosse passar um filme da história da sua vida, tudo que está acontecendo desde que você nasceu até agora, na sua infância, na sua adolescência, na sua juventude, agora na sua fase adulta, já chegando mais na meia-idade, talvez na melhor idade, qual seria a trilha sonora dessa história? Qual seria a trilha sonora? Qual seria a música que iria tocar por trás de toda a sua história? Já parou para pensar sobre isso? Qual seria a canção da sua história? Talvez um hino? Talvez um corinho que você gosta de cantar sempre, uma música, uma canção aqui de louvor? Talvez uma música que te marcou em algum momento? Eu às vezes fiquei pensando sobre isso, e a primeira vez que eu fui perguntado sobre isso, eu pensei na música do Indiana Jones. Ia ser uma música de aventura na história da minha vida, muitas aventuras. E na sua vida, qual seria a trilha sonora? Qual seria a música e a canção da história da sua vida? Então, quando nós falamos sobre essa nova canção, é algo que está para acontecer diferente na sua vida. O que significa esse diferente? O que significa quando Davi fala que ele me ensinou a cantar uma nova canção, um hino de louvor ao nosso Deus? A palavra de Deus mostra e fala sobre alguns personagens bíblicos, e um deles que ele fala sobre a nova canção é a vida de Moisés.
Moisés, por exemplo, quando Deus foi falar com Moisés, lá em Êxodo, no capítulo 3, naquele episódio onde a sarça arde, onde começa a pegar aquele fogo, Deus fala com Moisés e diz que através dele, Deus ia guiar o seu povo para ser liberto do Egito, para ser liberto das mãos de Faraó. E o que Moisés diz? Como que Moisés reage? Moisés diz: eu vou fazer isso? Mas eu não sou capaz de fazer isso. Eu não posso, eu não tenho essa habilidade para falar. Eu não vou conseguir fazer isso. Eu vou lá fazer isso como eu vou chegar a Faraó? Moisés aqui, ele estava olhando para a antiga canção dele, para a canção passada. Deus chegou para ele e estava dando uma nova canção. A nova canção de Moisés era que Deus disse para ele: eu sou o que sou. O eu sou está te enviando. Muitas vezes, esses personagens bíblicos e nós, quando pensamos na nova canção, naquilo que Deus tem para mim e para você, no primeiro desafio, no primeiro momento, nós olhamos para quem? Para nós mesmos. Essa era a antiga canção de Moisés. Eu não. O foco de Moisés estava nele, não em Deus. Porque Deus estava dizendo para ele, Deus tinha aparecido para ele: eu quero que você vá no meu nome e liberte o meu povo. Essa história, ela se repete em Jeremias, muito parecida também com Jeremias. Em Jeremias 1, no capítulo 4 a 7, diz assim: assim veio a mim a palavra do Senhor dizendo: antes que te formasse no ventre te conheci, e antes que saísse da madre te santifiquei. As nações te dei por profeta. Então disse eu: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque ainda sou um menino. Mas o Senhor me disse: não digas, eu sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto te falar, falarás. Não é o que você pensa sobre você, não é sobre o que você tem para oferecer, mas sim, essa nova canção é aquilo que Deus tem para fazer na sua vida, é aquilo que Deus tem para fazer através de você. Muitas vezes, quando nós olhamos hoje e pensamos para o ano que vem, talvez nós temos que refletir e olhar, Senhor, e dizer a Deus: Senhor, qual é a nova canção que o Senhor tem para mim no ano de 2013? O que o Senhor quer da minha vida? E não olhar talvez: Senhor, eu não sei evangelizar, eu não sei falar de Deus para as pessoas. Eu me lembro muito bem, no começo desse ano, quando eu cheguei aqui, nós estávamos com um propósito. Vocês lembram de evangelismo? Nós tínhamos um tema bonito, um tema simples, um alvo que eu falei: nossa, vai ser tranquilo para a gente alcançar. Vocês lembram ou não? Nem do tema não lembra mais, né? Alguém lembra? 1 mais 1, vocês lembram? Igual a 2. Nossa, que simples, né? Eu e você igual a mais 1. Nosso tema, nosso desafio para a igreja durante esse ano era que se eu ou você trouxesse uma pessoa durante o ano todo, nós tínhamos alcançado o nosso objetivo de evangelização aqui na igreja. Nós começaríamos com 250 pessoas e hoje nós estaremos reunidos aqui. Não, ainda tem mais 2 dias para você fazer. Semana que vem nós teríamos aqui mais umas 500 pessoas. Se eu ou você, alguns eu sei que fizeram, mas se todos nós alcançássemos uma pessoa para Cristo. São alvos, são desafios, são coisas que nós olhamos e muitas vezes nos deparamos e dizemos: não, eu não sou capaz, eu não posso fazer. Mas Deus tem uma nova canção para mim e para você, e Deus tem uma nova canção para você nesse ano de 2013. O próprio Davi passou por uma situação muito complicada, que se a gente se colocar no lugar dele, nós já tínhamos desistido logo. Ele era ainda menino, pequeno, quando
Samuel foi ali para abençoar alguém da casa, né, dos seus irmãos, ali da família, para que fosse ungido rei de Israel. No primeiro momento dessa situação, o que acontece? Né? Chamam-se todos os filhos para ir na casa, e aí chega ali Samuel, começa a olhar, homens fortes, bonitos, grandes, os irmãos mais velhos de Davi, mas Davi nem estava lá. Os seus pais nem lembraram de chamar Davi para ir lá receber o profeta Samuel, que foi lá para ungir o novo rei de Israel. Você já pensou, se Davi tivesse um pouquinho mais de milindre, ele já não ia nem entrar mais em casa, não ia conversar com mais ninguém. Meu pai e minha mãe me esqueceram, né? Nem contaram comigo. E não é que Samuel falou assim, está faltando alguém? Aí eles lembraram, Davi. Ah, chama Davi lá. Então foi ali o profeta Samuel e ungiu Davi. Mas mesmo assim, naquele momento, logo após esse episódio, acontece que em 1 Samuel 16, ele foi lá para ajudar, levar um queijinho para os seus irmãos, que estavam em batalha. O irmão chegou e virou para ele, você está fazendo o que aqui? Você tinha que estar lá cuidando das ovelhas. Eu não quero que você venha ver o que está acontecendo aqui. Você não é homem de guerra. Mais uma vez, Davi tinha sido deixado para trás. Agora os irmãos estavam discriminando ele. Mas não acaba por aí a história de Davi, essa velha canção que Davi poderia estar vivendo até hoje, contada na Bíblia. Ele foi diante do rei Saul, e aí falou assim, rei Saul, eu quero enfrentar esse homem, porque eu vou em nome de Deus. Saul virou para ele e disse, o quê? Você com esse tamanho? Você ainda é jovem, você é um menino. O próprio rei que estava procurando alguém para lutar contra Golias, disse, não, você não. Você não pode ir, você é um menininho. Se Davi tivesse virado as costas aí, ouvido essas pessoas que estavam dizendo essas coisas para ele, talvez muitas coisas que enchem o nosso coração e a palavra de Deus nos Salmos não teria acontecido. E ainda por último, quando Davi, contra todas essas coisas, contra o desprezo, contra a humilhação, essa velha canção que queria alcançar, ele vai enfrentar Golias, e o gigante fala o que para Davi? Golias vira e fala assim, você, moleque, mais ou menos assim, você vem lutar comigo com essas pedras, com pau, com o que você vem lutar contra mim? Um grande guerreiro, gigante, desafiando todos eles. O próprio inimigo de Davi estava esnobando, humilhando a capacidade de Davi. Mas Davi, ele aprendeu essa nova canção. Davi, ele vivia essa nova canção. Ele não deixava com que os desafios ao seu redor o abatesse. Ele não deixava com que as pessoas ao seu redor estivessem tomando conta da sua vida. Porque o que ele resolveu fazer foi fazer a vontade de Deus. E com algumas pedrinhas na mão ele derrubou aquele gigante. E ele alcançou a vitória. Ele foi ungido rei. Ele foi rei de Israel. E está aqui compartilhando no capítulo 40 dos Salmos, dizendo que ele está e ele vive uma nova canção. Davi teve várias experiências com Deus. Davi passou por momentos difíceis. E aqui nesse salmo ele fala um pouquinho sobre quais foram os passos que ele teve que dar para que ele pudesse estar firme vivendo nessa nova canção. O primeiro passo que Davi teve aqui nessa palavra, na palavra de Deus de Salmo 40, diz: ele me tirou de um poço de destruição e de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num local seguro. Davi estava num poço de lama. Davi, ele em primeiro lugar, para que ele pudesse cantar a nova canção, e que esse seja também um exemplo para nós, ele reconheceu que ele muitas vezes falhava. Davi reconheceu que ele tinha pecados. Davi, ele tomou uma decisão de dizer: Deus, eu estou num lamaçal, eu estou num poço de perdição. Especialmente aqui no capítulo 37 até o capítulo 40,
ele passa nos momentos mais difíceis na sua vida, na sua história. Há muitas batalhas acontecendo, há muitos pecados, eles estão perdendo espaço, perdendo território. Ele tem um envolvimento extraconjugal perigoso, pecaminoso. Ele passa por situações difíceis, mas para que ele possa cantar a nova canção, para que ele possa viver essa nova canção, ele precisa, em primeiro lugar, como nós precisamos, como nós devemos, reconhecer que nós somos pecadores, reconhecer que nós temos falhas, reconhecer que nós erramos e que muitas vezes estamos perdidos, talvez no fim do túnel. Alguns dias atrás recebemos um amigo aqui, nessa igreja. Durante aquela semana ele tentou suicídio, uma overdose de cocaína. Pessoas estão ao nosso redor, pessoas estão no lamaçal, pessoas estão passando por situações muito difíceis, mas a nossa e a minha decisão tem que ser sempre, diariamente, reconhecer que nós somos pecadores, que nós temos defeitos, que nós temos falhas, que nós erramos e que muitas vezes estamos metidos num lamaçal, num lodo que nos consome, que não nos deixa sair dali. Então que nós possamos aprender com essa palavra de Davi, que em primeiro lugar, para que nós possamos cantar a nova canção em 2013, quem sabe essa nova canção hoje, quem sabe amanhã, quem sabe na nossa vida daqui para frente, nós precisamos, em primeiro lugar, reconhecer que nós somos pecadores. Em segundo lugar, o que Davi fez? A Bíblia diz assim, no verso 1, esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Eu quero pegar a segunda parte dessa passagem que diz, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Depois que você confessar o seu pecado, depois que você disser para Deus que você precisa dEle para te tirar desse lamaçal, você precisa dar um grito de misericórdia, você precisa pedir ajuda, você precisa pedir socorro, você tem que dizer, Deus, eu estou perdido, eu estou nesse lamaçal, eu reconheço em primeiro lugar, mas depois eu tenho que falar, depois eu tenho que transmitir isso, eu tenho que pedir ajuda, eu tenho que clamar a Deus, eu tenho que orar ao Senhor, eu tenho que dizer, Deus, eu preciso de Ti. Não adianta você ficar nesse lamaçal, você ficar preso, você ficar ali sem pedir ajuda. E Deus está pronto para te ajudar em nome de Jesus. Uma das razões porque Deus amou tanto Davi foi um homem segundo o coração de Deus, foi porque Davi chorava na presença de Deus. Davi clamava a presença de Deus. No Salmo 6, versículo 6, diz assim, estou cansado do meu pranto, de tanto chorar, inundo de noite a minha cama. Essas eram palavras de Davi. Davi se quebrantava na presença de Deus, ele não tinha vergonha de depender do Senhor, ele se entregava e ele clamava a Deus, e foi isso que ele fez. Ele foi desesperadamente clamar por socorro. E a Bíblia diz, bem-aventurados os que choram. Davi fez isso. Davi, ele então, para que ele pudesse cantar essa nova canção, ele reconheceu o seu pecado em primeiro lugar. Depois, ele foi e pediu a quem poderia tirá-lo dos seus pecados, desse lamaçal. Ele gritou, ele clamou, ele pediu ao Senhor, Deus, eu preciso de Ti. Me tire desse pecado, me tire dessa vida. E por último, o terceiro passo que Davi deu, para que ele pudesse cantar a nova canção e viver essa vida. Ele esperou com paciência no Senhor. Esperei com paciência no Senhor. Esperei confiadamente no Senhor. Esperei pela ajuda de Deus. Coloquei toda a minha esperança no Senhor, em outra versão. Era isso que Davi
estava fazendo e fazia diariamente. Muitas vezes, quando a gente pensa na palavra esperar, parece que é um pouco chato, não é? Esperar em fila de banco, esperar a conexão da internet, esperar para abrir o computador, esperar no carro, num trânsito, esperar em algum lugar, qualquer coisa que a gente pense em esperar, parece assim um pouco chato, um pouco ruim, não é? Não dá uma sensação de, parece que a gente não quer muito. Mas aqui, não é só esse sentido de esperar, de ficar parado, de ficar esperando até que a coisa aconteça. Davi, ele desenvolveu um outro tipo de esperar, que é um pouquinho maior a palavra, que é a esperança. Davi, ele acreditava, ele cria que aquilo iria acontecer, ele tinha confiança a ponto de que ele sabia que Deus ia operar um milagre na vida dele, que Deus ia transformar a vida dele e as pessoas que estavam ao seu redor e o seu reinado. Nós não esperamos no Senhor porque Ele está ocupado. Não é esperar porque, não, Deus está fazendo outra coisa, então eu vou ficar aqui esperando, a hora que Ele tiver um tempinho Ele vai me ouvir. Não é isso. Nós não esperamos porque Deus gosta de nos ver ralando, quer ver a gente sofrer. Não é por isso que nós esperamos. Esperar tem a ver com adoração. Esperar não é a gente ficar calado, quieto na nossa, só esperando para ver a coisa acontecer. Mas é a gente abrir a nossa boca e adorar ao Senhor. É que enquanto nós esperamos a ação de Deus, aquilo que Deus vai fazer, eu canto hinos de louvor e agradeço a Deus pela sua presença. É que quando nós estamos na presença de Deus, Ele já está agindo. Nós não vemos, talvez nós não sabemos como, o que pode acontecer, mas Deus está fazendo e Deus está agindo. Amém? Quando nós esperamos no Senhor, nós não ficamos parados, nós adoramos, porque nós vamos demonstrar e mostrar ao mundo porque Ele é digno da nossa esperança. Devemos esperar com Deus, não só esperar em Deus, é esperar caminhando com Deus, é buscando a sua palavra, é compartilhando a vida que você tem em Deus com os outros, é você servindo as pessoas. Isso é esperar com Deus. Não tem a ver com o que nós esperamos, é conseguir alguma coisa, é com quem nós estamos esperando. Não é esperar em si mesmo, esperar sozinho. Deus diz, eu estou sempre contigo. Não é porque Deus gosta de nos ver sofrendo, porque Deus é sempre bom. Então, irmãos, irmãs, para que nós possamos no ano de 2013 viver uma vida diferente, para que nós possamos viver uma vida, um ano debaixo do amor de Deus, do propósito de Deus, para que eu e você possamos cantar essa nova canção, nós devemos seguir esses 3 passos. Crer que Deus conhece o nosso coração. Ele sabe que nós temos uma natureza pecaminosa, mas nós precisamos confessar isso com o nosso coração. Deus, o quanto eu errei, quanto eu pequei esse ano, e eu não quero, Senhor. Me tira, Senhor, desses pecados. Me tira, Senhor, de sofrer essas tentações. Me livra do pecado, porque eu quero viver um ano diferente. Clame ao Senhor. Peça a Deus. Senhor, eu preciso de Ti, eu preciso da Tua presença. Moisés disse, Senhor, se Tu não fores comigo, eu não vou a lugar nenhum. E Deus estava com Moisés durante toda a sua vida. Peça a Deus, clame a Deus, para que o seu ano de 2013, para que o ano novo seja todo dia na presença do Senhor Jesus. E por último, espere no Senhor, espere com Ele, viva com Ele, espere com alegria, espere com adoração. Esperar é ouvir a voz de Deus, você ouve através da palavra, leitura da palavra, busca em Deus diariamente nesse novo ano, conhecer mais a Deus, busque em Deus em oração, é ouvir a Deus falando no seu coração. Esperar é estar com Deus, viver na sua presença. Esperar é mostrar que Deus é mais importante
do que você mesmo. Para concluir, para terminar essa mensagem no dia de hoje, a última mensagem no ano de 2012, talvez a velha canção ainda bate muito forte no seu coração. Talvez a sua velha canção, talvez as coisas antigas, os pecados, as dificuldades, talvez aquilo que as pessoas falam para você, que você talvez seja um fracassado, que você não consegue sucesso na vida. Talvez um jovem, um adolescente que ouça, você não vai dar nada na vida. Talvez você que é pai, e isso fica voltando, eu não sou um bom pai, eu não consigo ser um bom pai, uma boa mãe, tenho uma dificuldade de viver assim, de acreditar que eu tenho sido um bom pai, uma boa mãe. Talvez você que pensa, e essa velha canção vem na sua mente, no seu coração, não, eu já tenho esse jeito de ser, essa personalidade ruim, eu já tenho esse jeito de ser que não dá certo. Talvez essa velha canção, cheia de autopiedade, como nós ouvimos aqui em alguns personagens bíblicos, não, eu não consigo falar, eu não vou dar em nada, eu não sei, eu não consigo, eu não posso, eu não vou. Talvez isso ainda tome muita conta do seu pensamento, do seu coração, da sua mente. Mas há uma nova canção para mim e para você nessa noite. Há uma nova canção para a nossa igreja, para cada um de nós aqui para o ano de 2013. Há uma nova canção para que a gente seja diferente. E essa canção não é sobre eu ou sobre aquilo que eu posso fazer. Essa canção não é sobre o que você é ou a sua capacidade. Essa canção é sobre o Deus que eu e você temos. Essa canção é porque esse Deus vai na nossa frente. Essa canção é porque Deus tem um propósito na sua vida. Essa canção que você vai viver esse ano de 2013 é porque Deus vai à sua frente. Você tem que se submeter a esses passos. Você tem que buscar a Deus com intensidade, com intimidade, porque Ele tem uma nova canção para mim e para você todos os dias. Ele tem grandes propósitos para a minha vida, para a sua vida, e Ele pode fazer muito mais no ano de 2013, na minha e na sua vida, em nome de Jesus. A Bíblia, no Salmo 37, versículo 5, diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Se você colocar a sua confiança no Senhor, se você crê que Deus pode transformar na sua vida, se você esperar com alegria no Senhor, Ele vai te dar uma nova canção. Ele vai te dar uma nova vida, para que em 2013, não só assumamos ou tenhamos compromissos do dia a dia, da nossa rotina, das coisas que nós temos para fazer, mas sim, que nós possamos fazer a vontade de Deus. Cumprir o supremo propósito de Deus, para que nós tenhamos um ano diferente, um ano transformador, na presença de Deus. E para encerrar, no próprio Salmo 40, no versículo 4, ele diz assim: como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança. Você quer ser feliz no ano de 2013? Amém? Você quer ser feliz no ano de 2013? Amém? Creio que todos nós queremos. Mas se você quer ser feliz, meu irmão, minha irmã, se você quer encontrar a felicidade, tem um caminho. O caminho é Cristo. É Jesus Cristo. É a gente se esvaziar de nós mesmos e temos cada vez mais de Cristo na nossa vida. E a gente crer e confiar que somente o Senhor pode transformar a nossa vida e confiar plenamente nele. Amém? Vamos orar. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Pai, nós queremos, Senhor, te agradecer por essa noite. Obrigado, Senhor, pela tua palavra.
Obrigado, Senhor, pela Tua ministração nas nossas vidas. Mas, Senhor, nós não queremos, ó Pai, em nome de Jesus, sair daqui, ó Pai, mais uma vez, como aconteceu talvez tantas vezes durante esse ano, onde nós acreditamos na Tua palavra, onde nós cremos que o Senhor pode transformar as nossas vidas. Saímos daqui revestidos, Senhor, com o Teu poder, alegres, Senhor, contentes. Mas quando nós entramos, ó Pai, durante a semana, na segunda-feira, já na terça-feira, no meio da semana nós esquecemos, nós nos enfraquecemos, nós já não temos o mesmo vigor, a mesma alegria, vem as dificuldades e a gente desiste, antes mesmo de chegar o próximo domingo. Pai, não nos deixe, Senhor, como aconteceu em tantos anos para trás, de passarmos um ano e olhar para trás e dizer: Senhor, me perdoa, porque esse ano foi praticamente jogado fora. Foram tantas coisas ruins, tantas coisas erradas, que eu voltei minhas costas contra o Senhor. Pai, que o Senhor, ó Pai, em nome de Jesus, não nos deixe, Senhor, não nos deixe, Senhor, viver esse ano de 2013 longe da Tua presença, Pai. Pai, que o Senhor, em nome de Jesus, esteja falando ao nosso coração todos os dias desse próximo ano. Esteja falando aos nossos corações, ó Pai, hoje, amanhã, Senhor. E não nos deixe, Senhor, esquecer a Tua palavra, a viver, Senhor, essa nova canção. Queremos, ó Pai, que o Senhor coloque essa nova canção nas nossas vidas, nos nossos lábios, e que nós possamos ser pessoas que façam a diferença nesse mundo. Que sejamos, ó Pai, sal e luz desse mundo. Que sejamos, ó Pai, pessoas que façam a diferença para que o Seu nome seja conhecido, para que o Senhor seja glorificado, para que o Seu nome seja exaltado. Pai, nós Te agradecemos por essa noite. Te agradecemos, ó Pai, por esse ano de 2012. Obrigado, Senhor, por tantos desafios, por tantas lutas, mas também por tantas vitórias, por tantas alegrias. Obrigado, Senhor, porque a Tua presença, o Teu Espírito Santo esteve conosco aqui, todos os dias desse ano. A Tua presença se fez verdadeira, através de milagres que nós vimos acontecer aqui, curas, ó Pai, que nós vimos testemunhos sendo dados aqui do Teu milagre, Senhor, da cura na vida de pessoas. Obrigado, Senhor, porque o Senhor alcançou corações, pessoas se converteram e entregaram-se ao Senhor, ó Pai. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor fez nesse ano. Obrigado, Senhor, por essa igreja, por cada um que está aqui, por cada um que serviu em tantos momentos, em tantas oportunidades. Obrigado, Senhor, pela liderança dessa igreja, pelos pastores, os presbíteros, os diáconos. Obrigado, Senhor, por tudo isso. E que o Senhor continue, ó Pai, a trabalhar, Senhor, a transformar, a mudar e a nos dar uma nova canção para o ano de 2013. Que o Senhor continue operando, Senhor, os Teus milagres nessa igreja, como nós temos visto hoje e vamos continuar vendo, Senhor, durante esses próximos dias, meses e anos, porque é o Senhor quem está aqui, é o Senhor quem está à frente, e é o Teu Espírito Santo que opera esses milagres. É isso que nós Te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém.